Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1, até o final do capítulo. Eu vou fazer a leitura. Eu peço aos irmãos que depreendam bastante, ou empreendam bastante atenção na leitura da Escritura Sagrada. Nós cremos que quando estamos lendo a Bíblia, Deus está falando diretamente conosco. É pela leitura da Escritura. Na teologia reformada, se o pregador for fiel ao texto bíblico, é palavra de Deus. Se não for, não é palavra de Deus na sua mensagem. Mas durante a leitura é Deus quem está falando diretamente aos nossos corações. Neemias capítulo 4, versículo 1 adiante, nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos, de comum acordo, para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: De todos os lugares onde moram subirão contra vós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma de suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. E tocava a trombeta, o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvires o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra,
e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida nesse instante diante de nós, e tu já falaste aos nossos corações. Pedimos que o teu Espírito Santo aplique as verdades da tua palavra às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Oposição, meus irmãos, não é prova ou mera prova das bênçãos de Deus, mas a oposição é sim uma oportunidade de crescimento para os filhos de Deus. Quando a igreja cristã foi perseguida, foram os momentos de maior devoção, os momentos de mais intenso trabalho, de grande fervor espiritual, de desprendimento para Deus. As dificuldades nos trabalhos fizeram aflorar o que havia de melhor em Neemias e em seus liderados. É o que fica evidente ao longo dessas linhas que acabamos de ler das Escrituras. E de acordo com o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Deus teve somente um filho sem pecado, mas nunca teve um filho sem tribulações. Até mesmo Cristo, sem pecado, enfrentou oposição, enfrentou tribulações, enfrentou a traição no seio do grupo que ele estava trabalhando para que desse continuidade ao seu ministério. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre as venturas do povo de Deus. E quando eu me refiro a aventuras, coisas boas e coisas ruins que acontecem com o povo de Deus. Em sua jornada, a igreja vai experimentar primeiro a oposição dos inimigos de Deus. Isso é inevitável. Inevitável. Ao ser iniciada a obra de restauração dos muros, os irmãos vão notar nas primeiras palavras que nós lemos aí do capítulo 4, se levantou uma feroz oposição. Não era apenas um despeito, mas havia ódio, havia raiva, havia ira por parte dos inimigos. O capítulo 4 é a síntese do que ocorreu durante aqueles 52 dias de reconstrução dos muros e das portas da cidade. A narrativa nos informa que os inimigos se uniram para neutralizar e paralisar. Se associaram, semelhantemente ao que ocorreu com Jesus, que grupos que tinham problemas, facções que tinham problemas no judaísmo, se uniram para arremeter contra Jesus. Se levantaram com ira. Enquanto Jerusalém estava ali debaixo dos escombros, coberta de opróbrio, os inimigos estavam calmos. Mas a partir do momento que alguém, o texto vai deixar evidente que é Neemias, esse elemento que faz toda a diferença, a partir do momento que alguém, uma pessoa, se levanta para restaurar a cidade, os inimigos ficaram possuídos de ódio e insultaram os hebreus. Os inimigos de Deus, ou do povo de Deus, escarnecem do seu povo. Odeiam ao seu povo. Os irmãos que são crentes, e que no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, na sua vizinhança, na família, se manifestam como crentes, quantas vezes nós não sofremos o escárnio? Quantas vezes as pessoas não zombam de nós? Não zombam da nossa fé? É um tipo de manifestação do inimigo. Fazem pouco caso da fé do povo de Deus. Segundo um crítico e escritor britânico, Thomas Carlyle, a zombaria é a linguagem do diabo. O escárnio em relação ao povo de Deus
é linguagem do diabo. O gigante Golias zombou do pequeno pastor de ovelhas, que ia ao seu encontro com um estilingue, vamos colocar assim, para que todos saibam o que é, com um estilingue e algumas pedras em suas mãos. O gigante disse: porventura eu sou algum cão, para que venha contra mim com estilingue, com pedras? Eu sou um guerreiro, provado na batalha. O gigante chamou Davi de fraco. Vejam os irmãos que não há muita diferença do que acontece aqui com o povo de Deus. Versículo 2 do capítulo 4. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos? Que fazem estes fracos judeus? Essa palavra fraco, quando nós tiramos ali do hebraico, diz respeito a alguém que é mirrado, aquela pessoa que não tem uma estrutura física muito forte para a guerra. Diz respeito a alguém que é miserável. Estava muito relacionado a uma flor que é tirada ali do tronco e no final do dia, se não tivesse uma água, estava murcha, não tinha consistência alguma. Atacaram a autoimagem do povo de Deus, que já não estava muito boa. Ridicularizaram o valor e a consistência do trabalho do povo de Deus, versículo 3. Mas a Bíblia, meus irmãos, eu quero reportar a esse texto, quero que abram comigo em 2 Coríntios, capítulo 12, que é um versículo que muito me intriga. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Vale a pena ler o versículo. O apóstolo Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque eu sou fraco, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, eu sou forte. A minha confiança não estará quedada na minha força, na minha genialidade, mas no Deus que eu sirvo. No Deus que eu tributo ou que eu devoto a minha vida. Mas o inimigo tenta essa estratégia de intimidação, dizer que o povo era fraco. Outra estratégia ardilosa dos inimigos foi plantar e disseminar a confusão no meio do povo de Deus. Versículo 8. Ajuntaram-se todos de comum acordo e vieram atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É uma outra estratégia. A confusão é tão perigosa quanto a violência dos inimigos. E nós temos de ter cuidado com a confusão na igreja do Senhor. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele nominou o problema que existia ali. Duas irmãs piedosas, que amavam ao Senhor, mas que criaram dois partidos na igreja. O partido de Evódia e o partido de Sintique. E isso estava gerando sérios problemas na igreja. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Então, uma das estratégias do inimigo é gerar a semente, ou lançar a semente da confusão no meio do povo. Outra estratagema do inimigo é o ataque surpresa e fatal. Versículo 11. A atitude de Neemias é de vigilância. E essa atitude vai permear aí do versículo 13 até o final do capítulo. Nós aprendemos aqui, irmãos, que não basta apenas orar. É imprescindível vigiar. Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. A oração está sempre associada a uma atitude de constante vigilância. Precisamos manter os olhos abertos. É necessário haver conexão entre o céu, a nossa oração, e a terra, essa atitude de vigilância.
confiança, boa organização que eles tinham na obra, mas a fé associada às obras. Notem os irmãos que Sansão não caiu diante de um exército. Sansão caiu no regaço de uma mulher. Ele não perdeu diante de um exército, mas os encantos de uma mulher, a insistência de uma mulher, aquilo levou Sansão à ruína. O rei Davi é reconhecido como um grande guerreiro, mas a sua maior derrota não foi no campo de batalha. A sua maior derrota foi realmente na cama do adultério. E essa derrota trouxe desgraça a toda a sua família. Davi era um homem de oração, mas por um breve momento caiu da vigilância. Isso trouxe desventuras para a sua vida. Portanto, a primeira experiência do povo de Deus é a oposição dos inimigos do Senhor. Uma outra experiência é uma inenarrável comunhão com Deus. Versículo 4 e 5 é uma oração. Versículo 9, 14 a 15, versículo 20, nos fala dessa comunhão de Neemias no forte de batalha, em meio às suas atividades, em meio àquela luta, em meio àquela correria. Meus irmãos, eles passaram 120 anos com os muros derribados. Eles reconstruíram os muros, o texto vai nos dizer que num dado momento pela metade. Até a metade do muro construíram, ou seja, foi muito trabalho, muita correria. As pessoas dizem, pastor, mas o povo daquela época tinha mais tempo do que nós temos hoje. Não é verdade. Foi uma correria intensa para que eles reconstruíssem os muros da cidade. O Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Ou seja, se nós pararmos para pensar nas demandas da igreja, são muito maiores do que a quantidade de trabalhadores para lidarem com elas. Ou seja, uma correria muito grande. Mas não foi por causa disso que Neemias deixou de orar. Oração e ação. A resposta de Neemias às afrontas dos inimigos de Deus? Oração. Os irmãos não vão ver Neemias batendo boca com ninguém aqui. Ele ora a Deus. E inicialmente ele fez uma oração corajosa e polêmica. Versículo 4 até o versículo 5 nos diz assim: Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes cubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Perceberam que tipo de oração que ele realiza aqui? É uma oração que nós chamamos na teologia de oração imprecatória. É uma oração muito corajosa. Eu vou dizer em poucas palavras o que Neemias disse aqui. Ele não bateu boca com os inimigos. Ele disse, Senhor, destrua os meus inimigos. Poucas palavras é isso aqui. As orações imprecatórias são polêmicas. Elas estão registradas no livro dos Salmos. Salmo 69, Salmo 79, inteiros falam ou são orações imprecatórias. No Salmo 139, versículo 19 até o 22, um trecho de oração imprecatória, em que aquele servo de Deus pede que o Senhor destrua os ímpios. Ele não está falando de Satanás, ele está falando daqueles que não estão sujeitos à palavra de Deus. E é polêmico isso daqui. De fato, pedir a bênção de Deus sobre o justo é, por implicação, pedir que ele não abençoe o ímpio. Martinho Lutero observou o seguinte: não posso orar sem amaldiçoar. Toda bênção implica numa maldição. A Bíblia tem maldições explícitas contra os ímpios. Moisés amaldiçoou a Faraó, Êxodo, capítulo 9, versículo 16. Samuel amaldiçoou a Saul, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14. Jesus
amaldiçoou os fariseus. Mateus capítulo 23. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, amaldiçoou Himeneu e Alexandre. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Mesmo os santos, perfeitamente puros e justos, no céu, amaldiçoam aos seus perseguidores, pedindo a vingança de Deus contra eles. Está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 a 11, onde o sangue daqueles que morreram pelo Senhor clamam por justiça. Orações imprecatórias. Portanto, Neemias fez essa oração. Mas eu quero que os irmãos notem algo muito importante nessas orações imprecatórias. Elas não são motivadas por mera vingança pessoal. Elas não são motivadas porque eu fui afrontado, porque eu fui afligido, porque eu fui envergonhado. Não, senhores. Essas orações são motivadas pelo zelo, a glória e a honra de Deus. Tão somente por isso. Porque, na verdade, aqueles inimigos ali ao redor do muro não estavam apenas zombando dos hebreus. Eles estavam zombando do Deus dos hebreus. Eles estavam escarnecendo e afrontando o Deus dos hebreus. Aí a coisa muda de configuração. O Senhor nos fala que a Ele pertence a vingança. Aí muitos diriam essa noite, pastor, mas a Bíblia não diz que nós temos que amar os nossos inimigos? Temos. Temos que amar. Mas o Senhor vai se vingar. O Senhor vai se vingar. A vingança pertence ao Senhor. Percebam que, embora eles trabalhassem armados, resumindo aqui o que diz do versículo 13 até o final, eles estavam trabalhando armados. Dormiam com a arma ao lado, trabalhavam empunhando a lança. Aquilo dali, na verdade, era um mecanismo de defesa. Eles não estavam prontos a sair para uma batalha, mas apenas para se defenderem. Mas quem iria atacar, quem iria se vingar, era o Senhor. É isso que Neemias faz nesse início de obra. Ele entrega toda aquela situação de escárnio nas mãos de Deus. E, obviamente, que aquele escárnio era contra o povo de Deus. O texto deixa isso explícito. Eles chamaram os judeus de fracos, de inconsistentes, de incapazes de realizar aquela obra para o Senhor. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, é que Neemias não ficou com medo dos seus inimigos, mas exortou os seus compatrícios a temerem a Deus. É o que está no versículo 14. Então, além da oposição dos inimigos e de uma comunhão com Deus, que cabe até em alguns momentos uma oração imprecatória, isso também não é toda hora. Em alguns momentos a oração imprecatória vai caber, se a perseguição for grande, a oração imprecatória vai caber. Entregar a Deus aquela situação para que Ele resolva e ter fidelidade ao Senhor. Mas uma última experiência das venturas do povo do Senhor é um ânimo sobre-humano. Eu não posso deixar de falar disso aqui. Versículo 6 vai nos dizer o seguinte. 4º. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. E, meus irmãos, os problemas internos são mais perigosos e difíceis do que os problemas externos. Às vezes eu me pergunto como que a igreja primitiva, a igreja do 1º século, do 2º, até o início do 3º século, quando o imperador Constantino oficializou o cristianismo como religião máxima do Império Romano, até o 3º século os cristãos sofreram muita oposição, uma perseguição mortal. Muitos morreram por causa da sua fé. Não era fácil ser crente naqueles dias. E às vezes, lendo as páginas da história da igreja, eu fico me perguntando de onde aqueles homens tiraram forças e coragem para servir a Deus até o martírio. De onde? Porque no coração deles havia ânimo. Era um ânimo que
não era humano, não era uma coisa que possa se explicar humanamente. Em decorrência dessa comunhão com Deus, o povo tinha ânimo para trabalhar. O versículo 10 nos informa que os carregadores estavam cansados, pois era muito trabalho. Eles haviam tirado muito entulho, mas perceberam que havia mais entulho. Estavam exaustos. E um dos grandes evangelistas da história, o Moody, afirmou que o maior obstáculo da obra muitas vezes vão ser os obreiros. Não necessariamente o trabalho a ser feito, mas os próprios obreiros. É quando desanimam, é quando desistem, é quando perdem as forças. Há poucos dias eu estava lendo sobre a questão da evangelização mundo afora, um livro intitulado Perseguidos, de David Marshall, em que ele trata de evangelização nesses lugares mais fechados do Oriente Médio, onde cristãos efetivamente são mortos por causa da pregação do Evangelho. E eu estava lendo um outro artigo que falava da desistência da obra de evangelização por parte de muitos missionários, porque romantizaram muito, e quando se depararam com as dificuldades do campo missionário, desistiram. O problema, muitas vezes, são os obreiros. Um povo desanimado sempre vai olhar as circunstâncias e vai perder o referencial do seu Deus. Escuta mais a opinião dos inimigos, e são muitos cochichos, são muitos murmúrios, e os judeus ouviram isso aqui, que eles eram fracos, que eles não dariam conta, mas eles não deram ouvidos aos seus inimigos. O desânimo foi um dos principais elementos impeditivos de o povo de Deus entrar na terra prometida. Lá em Números, capítulo 13, versículo 31, está registrado isso. Alegaram que o povo daquela terra era mais forte. Tem alguma semelhança com o início do texto? Foram chamados de fracos. Disseram, não, Senhor, o povo é gigante, eles são muito mais fortes do que nós somos fracos. Os 10 espias desencorajaram o coração dos filhos de Israel. É o que está em Números, capítulo 32, versículo 9. Foram 12. 10 desencorajaram, apenas 2 disseram que era possível. E os 2 que disseram eram os mais jovens. Ou seja, são inconsequentes, são sonhadores. Não vai chegar a lugar nenhum isso. Os 10 mais experientes disseram não. Não tem como a gente vencer. A terra de fato é boa, produz muita coisa, mas nós não daremos conta. Nós não vamos conseguir vencer. E é essa a palavra de ordem para muitos crentes. Nós não somos capazes. Eu não quero aqui apelar à questão da psicologia. Estas são as palavras daqueles que desistem de olhar para Deus e passam a olhar para si mesmos e para os problemas. Aí de fato nós não seremos capazes. Nós não vamos encontrar forças dentro de nós. Já contrariando a psicologia, que diz que tem que encontrar forças dentro de si mesmo, uma linha. Não. Nós não vamos encontrar forças dentro de nós, nós vamos encontrar forças no nosso Deus. O versículo 6 nos fala que esse povo tinha um ânimo para trabalhar. E Neemias ressalta 3 razões para o povo não desanimar. Ele diz para o povo lembrar-se do Senhor. Ou seja, observem o que Deus já realizou em toda a nossa história. Será que Deus não vai fazer mais? Será que Deus mudou? Não. Ele diz, lembrai-vos do Senhor. É o que está no versículo 14, só para nós nos situarmos aí. Versículo 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor. Ou seja, lembrai-vos do que Deus já realizou na história. Uma outra razão para o não desânimo é que não há razão para ter medo, porque o Senhor é grande e temível. Veja que ele fala aqui no início para que o povo não tema. E ele insere essa palavra medo em relação a Deus, não em relação aos inimigos.
Ele diz: não temas, porque Deus é grande, ou seja, muito maior do que os nossos inimigos, e Deus é temível. Temível. Meus irmãos, no Antigo Oriente, logo que o povo saiu do Egito e teve toda aquela manifestação de Deus nas pragas, a abertura do mar, a inserção na terra, o povo hebreu era temido, não por causa dos seus exércitos. O povo hebreu era temido por causa do seu Deus. Os povos circunvizinhos diziam assim: puxa, mas o Deus deles fez aquilo tudo. Não, temos que ter medo desse povo por causa do Deus deles. É isso que Neemias está encorajando o povo. E terceiro, ele fala para o povo pelejar por vossas famílias. É o mês da família. Na semana passada eu fiz a exposição, esqueci de pincelar esse detalhe, que o muro foi reconstruído por famílias. As famílias estavam engajadas na obra de Deus, todos estavam envolvidos. Na profecia de Joel, capítulo 2, ele fala que deve levar para a igreja até mesmo aqueles que mamam, até mesmo as crianças de peito. Por quê, irmãos? Porque a família tem que estar toda envolvida na obra do Senhor. Toda a família. E ele fala: pelejai pelo Senhor, sim, mas pelas vossas casas, pelas vossas famílias. E os construtores trabalhavam desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E percebemos aqui que os preguiçosos nunca se envolvem, ou quando se envolvem, cedo saem fora do trabalho. O trabalho do Senhor exige dedicação, esforço, suor e constância. Muitos pagaram com a própria vida. O ânimo sobre-humano vai ser vivido intensamente nessa Assembleia dos Santos. Não há algo mais danoso para o crente do que viver sem comunhão com a igreja do Senhor. Vejam que ali havia ali era a igreja trabalhando naquele muro. Era o povo de Deus trabalhando. E o velho ditado, que um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Pode até se rebentar, mas não vai ser fácil. Temos de trabalhar unidos. De fato, nós não estamos competindo, não somos rivais, mas nós somos parceiros na mesma obra de Deus. Somos membros do mesmo corpo, somos ovelhas do mesmo pasto, somos ramos da mesma videira. Não há razão para eu odiar o meu irmão ou querer que o meu irmão não tenha êxito ou sucesso na sua jornada cristã. Não deve existir na igreja nem o complexo de inferioridade e nem o complexo de superioridade. Todos são importantes nessa obra. Temos de usar os recursos com ânimo, mas reconhecendo que a vitória sempre vem do Senhor. É o que vai retratar o versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, ou seja, o próprio Deus quem frustra os desígnios dos nossos inimigos. Então, se temos vitórias na nossa jornada, nas nossas venturas, toda honra e glória devem ser dadas ao nosso Deus. E essa noite eu falei sobre as venturas do povo de Deus. Essas são algumas experiências que nós temos nessa jornada. Oposição dos inimigos do Senhor, eu não digo nem os nossos, mas os inimigos de Deus. Uma vez que eu entro para a igreja, os inimigos de Deus são os meus inimigos. O reverendo Alcides dizia o seguinte, que ele até escreveu um livro, Na Mira do Inferno. O crente realmente está na mira do inferno. Uma inenarrável comunhão com Deus, é outra experiência que vamos ter. Ou seja, Deus é muito maior do que os nossos inimigos e as dificuldades que venhamos enfrentar. E, por fim, um ânimo sobre-humano. Que Deus nos ajude a entendermos de uma vez por todas que nós estamos envolvidos em um projeto de desdobramentos eternos. Eles reconstruíram a cidade de Jerusalém, essa cidade foi tomada, essa cidade perdeu a sua essência como cidade de Deus, mas Jerusalém prefigura uma outra Jerusalém, a Jerusalém celestial. A Jerusalém que já está preparada para o povo de Deus. Então, o trabalho que nós realizamos
está muito além dessa vida. E sobre o conseguir trabalhar e manter o inimigo afastado, teve um teólogo, o doutor Alain, que ponderou o seguinte, que para que mantenhamos o inimigo afastado e animados no trabalho, claro, além da palavra de Deus no coração, é manter a mente no trabalho, é voltar o coração para as orações, não desistir de orar, usar os olhos para vigiar em todo o tempo e os ouvidos para escutar os alertas do Senhor. Que trabalhemos e vigiemos. Neemias servia um grande Deus, estava envolvido numa grande obra e estava ali envolto por uma trama muito barulhenta dos seus inimigos. Mas que guardemos firme em nossos corações essa mensagem das aventuras do povo de Deus. E que no final das contas, meus irmãos, nós lembremos do Senhor e pelejemos. Amém.